Muito bem, a gente volta então com o terceiro e último bloco e mais uma vez com a presença do Ailton Júnior, nosso companheiro da Crônica Esportiva, jornalista, homem de rádio. Ailton, Resende, dirigido pelo Marcelo Cabo, lidera o Grupo da Morte, seguido aí, né, pelo América, o Bom Sucesso logo depois e o Goitacás na lanterna. Faça aí uma análise da campanha do Goitacás, primeiro na seletiva e depois agora nesse Grupo da Morte, as chances do Goitacás. Boa tarde, Luiz. Olha, falando sobre a situação do Goitacás na seletiva, o que aconteceu com o Goitacás na seletiva é que esperava-se muito. O Goitacás contratou muitos jogadores para essa seletiva e não deu aquele sequência de trabalho com a garotada que estava. E aí veio o primeiro jogo contra o Macaé, acabou perdendo por 3-1 e segundo informações, eu não pude estar no jogo, mas segundo informações, 3-1 ficou barato e que só no primeiro tempo o Macaé teve chance de meter 6. Segundo próprias pessoas do Goitacás conversando com a gente depois, falando sobre essa situação. Depois o Goitacás veio numa recuperação, mas infelizmente no último jogo acabou ficando de fora por causa de um gol. Um gol que tomou lá em Macaé, não foi um empate com a Cabo Friense e acabou prejudicando o Goitacás. Claro que se tivesse vencido estaria dentro, mas na verdade o que complicou foi o primeiro jogo, né, que acabou empatando, acabou perdendo, por 3-1 para o Macaé. Ficou de fora e aí veio o Grupo X. Eu não sei o que aconteceu com o Goitacás, não sei se foi aquela água, sabe, aquela ducha de água fria para os jogadores, que jogou, né, a primeira partida e acabou não fazendo o resultado que deveria dentro de casa contra o Bom Sucesso. E o América, que parecia morto desde a seletiva, acabou vencendo o Goitacás com facilidade, jogando. E demitiu o Lúcio Onísio e assumiu Antônio Carlos Roy, né? Antônio Carlos Roy. E aí, o Antônio Carlos Roy está na Portuguesa. Está na Portuguesa. Está na Portuguesa, Antônio Carlos Roy. No caso do América, quem está no América hoje é o Duílio, né? Que passou o América do Duílio, exatamente. Isso. E aí o que acontece com... É um rodízio. Eles ficam ali dentro, ali mesmo. Né? Por até ali Toninho Andrade também está tendo bom sucesso. Está no Bom Sucesso. Então, só para se ter uma ideia, o que aconteceu com o Goitacás, talvez a perda da oportunidade de chegar à primeira divisão, de jogar a primeira divisão, pelo fato, por um gol, deve ter dado aquela ducha de água fria. E agora tem que fazer o jogo de recuperação. Joga 3 jogos fora. Já jogou o primeiro contra o América e joga no próximo final de semana contra o Resende. E aí o Paulo Henrique tem essa semana para trabalhar a cabeça dos jogadores, ver, né, o que pode acontecer, fazer alguma mudança no time para que o time possa recuperar a vitória. Nem tudo está perdido para o Goitacás. Por que nem tudo está perdido? Se ele ganhar do Resende, ele vai a 4 pontos. Ele embola, independente dos outros resultados. Ele fica com chance de permanecer no purgatório. Porque, né, quem ficar na colocação fica no purgatório. Porque quem conseguiu ir para o céu foi a Cabo Friense e o Macaé. Os dois foram para o céu. Purgatório vai ficar 2. E para o inferno vai vir 2 para a segunda divisão. Aí eu pergunto a você, na sua opinião, nesse Grupo X, seria melhor para o Goitacás ficar em primeiro ou segundo lugar e só voltar a jogar ou no final do ano ou na seletiva do ano que vem, ou voltar a jogar esse ano na Série B1? Isso é muito relativo, sabe por quê? Porque se a gente analisar, Resende e Bom Sucesso ficaram parados o ano todo. Mas não fizeram uma boa campanha na seletiva. Então, não justifica. A Série B é mais complicado porque você vai ter que disputar a competição toda. Vai ter que disputar a competição para você chegar novamente na seletiva. Também. Agora, ficar um ano parado também às vezes não é muito bom. Porque você vai começar a trabalhar quando? E dependendo... Mas me disseram o seguinte, um dirigente lá, me disse que o Goitacás, por ter sido campeão da Série B1, tem presença garantida na Copa Rio. Não, na Copa Rio sim, mas aí você vai disputar a Copa Rio. Aí você pode até usar a Copa Rio como experimento para o campeonato. Aí você pode fazer isso, você vai ficar até a Copa Rio parado, que vai ser depois da Copa do Mundo parado, para poder fazer a competição. Aí tudo bem. Agora, se não fizer, vai ficar numa situação muito complicada. Você fica um ano parado. Você não gere, você não vai gerir. Porque torcedor não vai lá. Exato. Você não vai ter muito recurso.
que você tem, porque o patrocínio não vai ter a camisa estampada, não vai jogar nada. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ficar parado lá é melhor do que você ter que disputar novamente a segunda divisão para buscar 2 vagas. Isso. E aí vai depender também do trabalho que vai ser feito pelo Paulo Henrique, né, que agora trabalhar com os jogadores para conseguir uma vitória diante do Resende fora de casa. E o Vandinho, que jogou pelo Goitacás, está lá no Resende e, segundo ele, o que aconteceu lá foi o contrário do que aconteceu com o Goitacás. A diretoria deu todo o apoio, manteve o treinador e disse o seguinte: é outro campeonato, esquece a seletiva. É outro campeonato e vocês têm a chance de ficar paradinho, que interessa pra gente. Então, os jogadores estão imbuídos de que acontecer isso, de buscar esses resultados. Agora, também cabe ao Goitacás, já que perdeu a oportunidade de vencer o Bom Sucesso aqui, botou 2 vezes na frente, depois cedeu o empate, correr atrás, fora de casa, para conseguir os empates, que para quando jogar as 2 partidas que restam dentro de casa, fazer o esforço necessário para ficar ali no purgatório. Porque me parece, Ailton, que o Goitacás disputando, no caso a Copa Rio, como você disse, mas só depois da Copa do Mundo, lá para agosto e tal, o Goitacás, se for campeão ou vice da Copa Rio, pode optar pela Copa do Brasil ou por uma vaga na Série D, né? O campeão vai, pela ordem, o campeão vai para a Série D. Mas você pode abrir mão para poder disputar a Copa do Brasil. Foi o que aconteceu, por isso que o americano está na Série D. O americano. Porque quem foi campeão preferiu jogar a Copa do Brasil. Do Brasil. Então, por isso que o americano hoje está na Série D, que só vai começar em março. Isso. O campeonato, para você ter uma ideia, deve começar em março ou maio. Ainda não sabe quando vai começar o Campeonato Brasileiro da Série D. Agora, o Campeonato Estadual da Série B está esperando terminar esse grupo X para depois fazer um novo arbitral para definir como que vai ser o campeonato. Né? Sair tabela e tudo mais. Já houve um arbitral em que ficou definido o seguinte: os times que têm dívida com a federação têm que pagar pelo menos 30% dessa dívida, negociar essa dívida, 30%, até o início da competição. A partir daí, tem que fazer um trabalho para poder pagar durante esse ano corrente, para poder disputar a competição. Se não fizer, não disputa a competição. Então, já foi avisado para os clubes que vão disputar que tem que pagar pelo menos 30% daquela situação de borderô, né, que o cara pega lá 200 ingressos, mas só entra 10, aquela coisa toda. Então, porque poucos clubes, eu acho que só o americano e Goitacás, que pedem mais de 500 ingressos. Os outros só pedem o mínimo, que são 200. É o mínimo que pode pedir. Bom, e o americano, só para não deixar de falar no americano, o jogo vai começar a mexer com o seu futebol profissional na temporada deste ano, agora em fevereiro, né? Tem alguns jogadores emprestados a outros clubes, e segundo me garantiu lá o dirigente que esteve aqui, o presidente do conselho do americano, ele me garantiu aqui que o americano tem alguns jogadores que saíram do sub-20, pelo menos uns 4 jogadores que têm condições, sim, de brigar por uma vaga no time de profissionais. Só para a gente encerrar, Luiz, a base hoje é tudo para os clubes de pequeno porte. Se não fizer isso, não consegue sobreviver. Se não tiver uma base boa, não consegue sobreviver. Eu assino embaixo. Ailton, meu filho, abraço, brigadão mesmo. Espero contar sempre com você aqui. Né? É só convidar, me chama que eu venho. Tá bom. Gente, obrigado pelo carinho da audiência, um abraço e até amanhã. Tchau.